E aí, galerinha, beleza? Agora eu vou utilizar a lei de Gauss para calcular o campo elétrico de uma esfera. Vou inclusive aproveitar o raciocínio do vídeo anterior, tanto é que eu estou usando a mesma figura, tá? Mesmíssima figura. A gente vai discutir como seria o campo elétrico no ponto 1, como seria o campo elétrico no ponto 2. Só que preste atenção, galera, não é uma casca, é uma esfera dessa vez, ou seja, não é só essa partezinha azul. A carga não está só aqui. Eu tenho carga em todos os lugares desse corpo, tá? É um corpo maciço, tem carga aqui, pá. E eu estou considerando que, de maneira geral, ele continua sendo positivo. Tudo bem? Eu vou dar uma organizada aqui no quadro, mas antes, deixa logo o seu like, compartilha com os amigos, aquela resenha de sempre que vocês já sabem, para ajudar o nosso canal a crescer, fortalecer nossa equipe e que tenham mais vídeos para ajudar vocês que estão aí assistindo, ok? Vou dar uma organizada no quadro, daqui a pouco eu volto com a explicação. Pô, é uma questão que tem em todos os livros, com certeza, claro. Ela vai pedir normalmente para você calcular o campo fora da esfera, não vou nem fazer mais, eu acho que todo mundo já decorou, fiz a conta no vídeo anterior, inclusive, usando lei de Gauss, e num outro vídeo mais antigo, usando lei de Coulomb. Claro que esse resultado vai dar isso daqui, ó. Vai dar a equação do campo elétrico de uma carga pontiforme. Você considera como se toda a carga estivesse concentrada no centro e usa direto essa fórmula, não tem mais graça. Só que o ponto 2 desse vídeo aqui é diferente do anterior, tá? Calcula o campo elétrico de uma esfera carregada, maciça, num ponto dentro dela. Aí é diferente. Professor, por que é diferente? Porque não é só uma casca, pessoal, tem carga em tudo quanto é lugar aqui dentro. Se você viu o vídeo anterior, existe carga aqui dentro, ó, tá certo? Consequentemente, vai ter um campo elétrico, tudo bem? Claro, pessoal, se eu estou usando lei de Gauss, eu quero calcular nesse ponto aqui, eu imagino uma superfície gaussiana, uma superfície imaginária, passando por esse ponto. Todo mundo já sabe que para esse tipo de questão a superfície perfeita é uma superfície esférica, só que tem uma bronquinha agora aí. Todo mundo sabe, com base no vídeo anterior, que essa resposta depende da carga interna à superfície. A carga que está aqui dentro, ó, da gaussiana que eu desenhei. Pessoal, essa carga aqui não é a carga toda da esfera, tem carga aqui fora também, ó. Então eu vou ter que descobrir uma relação para poder escrever quanta carga tem dentro. Então vamos lá. Nesse tipo de questão, a questão diz que a densidade é constante de cargas. Pô, densidade, já que é uma figura 3D, é carga sobre o volume, é uma densidade volumétrica. Pessoal, aonde eu pegasse a carga e dividisse por volume, tem que dar a mesma resposta. É uma densidade constante, é uma densidade uniforme. Se eu pegar da esfera inteira, eu teria a carga total dividida pelo volume da esfera inteira. Eu escrevi aqui para vocês, tá? Opa, escrevi errado, inclusive. Raio da esfera, eu vou chamar de Rzão. A grandona. Então, Rzão é isso daqui, ó. Daqui para cá é Rzão, ok? Legal. Então, para calcular o volume da esfera, 4/3 de π Rzão ao cubo. Tudo. Mas, pessoal, se eu pegasse só a quantidade de carga que tem nessa parte aqui de dentro da minha gaussiana, Qzinho, e dividisse pelo volume disso daqui, tem que dar a mesma resposta, porque a densidade é constante. Então, se eu pego só a carga interna, Qzinho, e divido pelo volume dessa gaussiana que eu desenhei lá dentro, 4/3 de π Rzinho ao cubo, eu escrevi aqui, ó. Esse Rzinho seria essa distância aqui, ó, do centro até o ponto onde eu quero calcular.
ou seja, a distância do ponto 2 ao centro da esfera, Rzinho. Tudo bem? Então vamos lá, 4/3 de π Rzinho ao cubo. Percebam que 4 com 4, tchau, 3 com 3, tchau, π com π, tchau. Legal? Então, como eu quero o valor da carga lá dentro, se eu passar multiplicando aqui, ficou carga total, Qzão, vezes Rzinho ao cubo, dividido por Rzão ao cubo. Agora sim, vamos usar a lei de Gauss. Comecei assim, ó. O fluxo é a integral na superfície fechada do campo que eu estou querendo calcular, né? O campo no ponto 2, o E2, vezes o dA. Lembrando, né? O dA é um vetor área, e quando você escolhe bem uma superfície aí como eu escolhi, a grande vantagem é você ter o mesmo ângulo em todos os pontos, tá? Quem não manja muito disso daqui, vale a pena assistir o vídeo anterior para entender que em qualquer ponto da superfície imaginária que eu peguei, o ângulo entre o campo elétrico e o vetor área, que tem a direção da normal, daria 0 graus. Tudo bem? Legal? Sei lá, eu tenho uma carga positiva aqui dentro, o campo elétrico seria saindo, né? Então, vou desenhar esse ponto P2 aqui para não ficar muito confuso ali dentro, tá? Mas se eu desenhasse o campo elétrico nesse ponto P2, ele estaria para cá. Campo elétrico 2. Se eu desenhasse o dA nesse ponto P2, também estaria para cá. Ou seja, o ângulo entre os dois vetores é 0. O vetor dA sempre tem a direção da normal, tá, pessoal? Então aqui daria 0 nesse ponto. De novo, hein? Ó, o campo elétrico vermelho para cá. O dA para cá também daria 0 graus. Tudo bem? Pô, tá difícil aqui, hein, galera? Daria 0 graus. Ok? Legal? Se eu pegasse para esse ponto aqui, ó, o campo elétrico estaria para cá, o dA também estaria para cá. Se eu pegasse nesse ponto aqui, o campo elétrico estaria para cá, o dA também estaria para cá. Então, a superfície é bem escolhida porque em qualquer ponto eu teria o mesmo ângulo, como eu já expliquei no vídeo anterior, tá certo? Então vamos lá. Com base na lei de Gauss, essa integral de EdA tem que ser igual à carga interna à superfície que você escolheu, dividida por ε0. Eu estava explicando isso agora, né? Eu estou escrevendo aqui como vetor, vou escrever em módulo. O módulo do campo, do vetor campo por dA, é o módulo do campo, vezes o módulo do dA, vezes o cosseno do ângulo formado entre esses vetores. Pô, a minha superfície foi muito bem escolhida, porque em qualquer ponto, como eu estava explicando, esse ângulo vai dar 0 graus. Então esse cosseno vai dar 1. Um problema a menos, né? Carga interna à superfície gaussiana. Eu obtive aqui, tá aqui ela, botei aqui, ó. Esse ε0 eu estou só repetindo aqui, tá certo? 1 sobre ε0. Pô, como o campo elétrico vai ser constante em qualquer ponto da superfície que eu escolhi, porque todos os pontos da superfície que eu escolhi estão na mesma distância do centro. De novo, eu expliquei isso no vídeo anterior. É a grande vantagem de você escolher bem a sua superfície imaginária. Então você pode tirar o campo elétrico da conta da integral, tá aqui fora. Ficou só então integral de dA. Beleza? Pessoal, a integral de dA é um pedaço infinitesimal da área da superfície que você escolheu. Pô, se somar todos esses pedaços, vai dar a área então de uma superfície esférica, vai dar 4πrzinho ao quadrado. Tudo bem? Então aqui ó, é 2 vezes 4πrzinho ao quadrado. Aqui eu estou só repetindo o tempo todo, ok? Agora dá para fazer uma continha legal aí, vamos lá. Eu tenho r ao quadrado aqui, desse lado, aqui eu tenho r ao cubo. Então eu vou tirar só 2, vai ficar só um r já. Legal?
Pô, vou passar esse 4π dividindo e vou dar aquela famosa organizada, né? Ó, 1 sobre 4π epsilon zero, a gente sempre deixa a resposta assim, porque isso aqui é uma constante que depende do meio, legal, Q vezes o Rzinho que sobrou lá em cima, sobre Rzão ao cubo, tá aí minha resposta em módulo. Se eu quiser dar a resposta vetorialmente, boto uma setinha em cima do campo elétrico, vetor campo elétrico é igual a isso aqui, na direção de R, na direção do versor R, na direção radial. Ok? Legal. Valeu, galera. Lembrem de sempre dar aquela curtida, compartilhar com os amigos, para a gente fazer esse projeto crescer cada vez mais. Eu quero gravar todo o conteúdo de eletromagnetismo do início ao fim, e aí eu dependo do apoio de vocês. Ok? Valeu. Beijo no gordo, até a próxima.